tempo para o clímax havia chegado, e foi tão abrupto e chocante que ninguém teve a chance de se preparar. O evento de caridade em São Paulo, o tipo de noite em que o ar cheira a ambição e champanhe, foi estilhaçado por um som que ecoou na sala de mármore, um estalo. Ninguém ousou respirar. Na frente de todos os convidados, o homem arrogante levantou a mão e deu um tapa no rosto de sua esposa. O silêncio que se seguiu foi mortal, mas a verdadeira bomba veio depois. Uma figura enigmática, com uma voz fria e cortante, apareceu do nada e revelou um segredo obscuro que ele havia tentado enterrar. Ninguém se atrevia a respirar. A luz da noite caía sobre São Paulo, e o Palácio dos Bandeirantes, onde o evento estava sendo realizado, brilhava como um farol de mármore e cristal. O som de guitarras de um canto da sala se misturava ao murmúrio de conversas elegantes. Naquele maio festivo, o aroma de cravos e as discretas bandeiras do aniversário da cidade criavam uma atmosfera de encanto. Entre os garçons que passavam com bandejas de coxinha e pão de queijo e taças de vinho que cintilavam, a noite parecia perfeita. Eliana Camargo caminhava devagar pelo saguão, com o passo cauteloso de quem sabe que está sendo observada. Ela usava um vestido azul noite que realçava a curva de sua gravidez de 7 meses, o cabelo preso em um coque simples, brincos de pérola e um chale leve protegiam-na da brisa. Diante de um espelho, ela parou e arrumou a bainha. Colocou a mão na barriga, como se com esse gesto estivesse tocando o coração de sua filha. No reflexo, ela reconheceu seu sorriso ensaiado, uma linha perfeita, mas sem alegria. Um garçom se aproximou com uma bandeja de coxinhas fumegantes e bolinhos de arroz fritos na hora. "Gostaria, dona Eliana?" Ela abriu a boca para dizer sim, mas um dedo tocou a borda da bandeja e a afastou suavemente. "Obrigado, mas não." A voz de seu marido era seca e um sorriso irônico brilhou em seu rosto. "Isabel, querida, agora não. Temos que tirar fotos, sabe?" Marcos Azevedo sorriu para o garçom e o dispensou com um aceno de cabeça. 30 minutos, ele sussurrou para Eliana. "Depois você pode comer o que quiser, mantenha a postura." "Claro." Ela respondeu com uma voz tranquila, sabendo que ele exigia perfeição em cada gesto. Marcos era uma dessas pessoas que pareciam ter nascido para a foto e a manchete. Conselheiros, doadores, políticos e figuras da cultura se revezavam para apertar a mão dele e dizer seu nome com admiração. Eliana assentiu. "O futuro de nossa filha." A frase ficou gravada em sua mente como se um quadro torto tivesse sido pendurado em seu pensamento. Uma frase grande, dita como quem está colocando um selo. Na entrada do salão, fotógrafos dispararam flashes de luz. Eliana piscou. Ela viu o Sr. Antenor, o anfitrião, se aproximar. "Dona Eliana, Sr. Azevedo, bem-vindos. São Paulo fica mais bonita quando a generosidade se torna música." Ele disse com aquela voz que fazia qualquer um se sentir parte de algo importante. Marcos respondeu com palavras redondas. Eliana sorriu e, por um instante, pensou que talvez o cenário da noite também escondesse uma surpresa gentil, uma trégua, uma conversa verdadeira. Eles se sentaram na primeira fila. O som da guitarra cessou e um aplauso medido se ergueu. Sr. Antenor subiu ao pódio. Ele apresentou os patrocinadores e fez uma breve piada sobre os nervos do leiloeiro. As peças foram desfilando na tela. Uma escultura de ferro, algumas gravuras, um óleo com céu inchado sobre um campo de trigo. Os números e os nomes começaram a dançar, e o ritmo de Quem Dá Mais se tornou um batimento antigo e amigável. Eliana olhou para a direita e para a esquerda, procurando rostos familiares que não exigissem nada dela. Ela gesticulou para o garçom para que lhe trouxesse um guardanapo de linho e algumas azeitonas.
Marcos fez um comentário em voz muito baixa, não tanto uma objeção quanto um lembrete da foto posterior. Eliana assentiu sem discutir, mas mesmo assim ela colocou uma azeitona na boca com um gosto quase infantil, como se um pequeno território secreto tivesse sido reconquistado. A jovem fotógrafa se agachou ao lado dela para tirar um ângulo diferente da sala, e antes de se levantar, sussurrou com uma voz quase inaudível, com um respeito estranho. "A senhora está linda, dona Eliana." Ela a olhou surpresa e retribuiu um sorriso que era só dela. O gesto parecia um primeiro tijolo, uma pequena base. O silêncio do mundo se tornou mais denso, e Eliana sentiu que alguém a observava. Não era um olhar curioso, mas um desses olhares pacientes que reconhecem um gesto repetido ao longo dos anos. Ela endireitou as costas e bebeu um gole de água do copo que estava segurando. Ela engoliu em seco, sem saber por quê. Algo, no entanto, se encaixou dentro dela, como se uma corda tivesse se esticado no ponto certo. Só então, muito lentamente, ela virou a cabeça para a área menos iluminada do salão, onde os convidados estavam conversando, e uma silhueta masculina a observava de longe com uma intensidade que lhe era familiar. A manhã seguinte em São Paulo amanheceu limpa e clara, como se a cidade quisesse oferecer um alívio após a noite de luzes e sussurros no Palácio dos Bandeirantes. Eliana acordou mais tarde do que o habitual, seu corpo pesado, mas a memória ainda vibrando com a sensação daquele olhar que a tinha seguido das sombras do salão. Ela se perguntou se não era apenas fruto do cansaço, uma miragem de sua mente exausta. No entanto, no fundo, algo lhe dizia que não era. Na mesa do café da manhã, Marcos folheava o jornal. Havia várias fotos do leilão. Em uma delas, ele sorria, impecável, cercado por políticos e artistas. Em outra, Eliana aparecia de perfil, com uma expressão serena, embora seus olhos parecessem ir além do que a câmera captava. Marcos mostrou a página a ela com orgulho, apontando para seu próprio retrato e a breve reportagem que elogiava seu compromisso com a cultura. Foi um sucesso absoluto. O nome de Azevedo brilha em São Paulo como nunca. E você estava perfeita, querida, exatamente como tinha que ser. Eliana sorriu fracamente, elogiada por ter sido perfeita, não por ter sido ela mesma. Enquanto Eliana saboreava seu café com leite, Marcos estava no telefone dando instruções para seus assistentes. O ritmo de sua vida era marcado por compromissos, números e fotografias, enquanto ela sentia as horas escaparem sem encontrar seu próprio lugar. O movimento em sua barriga a trouxe de volta à realidade. A criança estava lá, lembrando-a de que cada decisão não era apenas dela. Mais tarde, sozinha na sala de estar, Eliana ligou o rádio. Uma antiga canção de ninar soava, lembrando-a de sua mãe e das tardes em Santos. Ela fechou os olhos e quase pôde sentir o cheiro de bolinhos de chuva recém-feitos. Sem perceber, as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não de tristeza, mas de um desejo profundo por uma vida que parecia ter sido apagada por camadas de formalidades e aparências. Foi quando sua amiga Patrícia ligou. Patrícia era uma mulher prática, com uma voz firme e um coração caloroso. "Como você está, Eliana? Eu te vi no jornal. Você parecia radiante, mas eu a conheço bem o suficiente para saber que você estava exausta." Eliana hesitou, mas finalmente se permitiu abrir o coração. "Patrícia, a noite passada foi estranha. Senti que alguém me olhava intensamente, como se me conhecesse há muito tempo. Foi um instante, mas ainda está presente." Houve um breve silêncio do outro lado. Talvez tenha sido apenas a impressão de um grande evento, ou talvez o passado sempre encontre uma maneira de voltar quando você menos espera. Naquela tarde, Eliana saiu para caminhar. Ela precisava de ar, precisava sentir São Paulo sem flashes ou sorrisos ensaiados.
Ela caminhou lentamente pela Avenida Paulista, parou para olhar vitrines, ouviu um guitarrista de rua tocando chorinho com paixão e finalmente se refugiou em uma pequena e escondida cafeteria. Ela pediu um chocolate com churros e sentou-se perto da janela. Ali, enquanto a agitação da rua seguia seu curso, ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um espaço só para si, um momento de calma, de se sentir uma mulher qualquer na cidade, sem títulos ou obrigações. Ao virar a cabeça para a porta, ela viu um homem entrar. Ele vestia roupas simples, um terno escuro e um cachecol leve. Seus passos eram calmos, e ao cruzar o olhar com Eliana, ele se inclinou levemente em um cumprimento quase imperceptível. Ela sentiu um arrepio. Era o mesmo gesto, o mesmo olhar da noite anterior. O estranho pediu um café preto e sentou-se a algumas mesas de distância. Ele não tentou se aproximar, mas também não desviou o olhar completamente. Era como se ele quisesse deixar claro que não era uma coincidência. Eliana segurou firmemente a xícara em suas mãos. Sua mente se encheu de perguntas. Quem era esse homem? O que ele queria? Por que ele a olhava como se guardasse um segredo compartilhado? Seu coração batia rápido, não de medo, mas de uma mistura de expectativa e nostalgia. Ela se debateu entre se levantar e sair, ou ficar e enfrentar a possibilidade de descobrir algo que havia permanecido enterrado por anos. Finalmente, ela pagou a conta, deixou algumas moedas de gorjeta e saiu para a rua com um passo apressado. Ela sentiu que precisava de espaço para pensar. Ao olhar de relance, ela viu que o homem não se moveu, apenas a seguiu com o olhar, respeitando a distância. Esse respeito a intrigou ainda mais. Ele não era um assediador. Não havia hostilidade. Havia paciência, como quem sabe que o tempo está a seu favor. De volta para casa, Marcos já estava ocupado em outra reunião por videochamada. Eliana entrou sem fazer barulho, deitou-se no sofá e fechou os olhos. O ar de São Paulo passava pelas cortinas, trazendo consigo o rumor distante do trânsito e dos sinos. Naquele silêncio compartilhado com sua filha, ainda não nascida, Eliana sussurrou: "Se um passado está voltando, espero que seja para o bem." O dia terminou com a sensação de que um novo capítulo estava prestes a se abrir. Eliana, entre a dúvida e a esperança, entendeu que aquele estranho não era um acidente em sua vida. Era o início de algo que ela ainda não conseguia entender completamente, mas que inevitavelmente mudaria o curso de seus dias. E assim, enquanto o sol se punha por trás dos telhados de São Paulo, a inquietação se tornou uma semente que em breve romperia a superfície tranquila de sua vida para revelar uma verdade há muito tempo silenciada. A manhã de domingo chegou com um ar fresco na cidade histórica de Santos, onde Eliana havia decidido passar o fim de semana para descansar da agitação de São Paulo. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e sua história que parecia respirar em cada canto, oferecia um refúgio perfeito para seus pensamentos confusos. Ela caminhava lentamente pela praça principal, com um casaco claro e um lenço de lã ao redor do pescoço. Ela observava as famílias passeando, os turistas tirando fotos e os idosos conversando nos bancos enquanto compartilhavam o jornal. Havia um calor humano naquele ambiente que contrastava com a frieza de sua vida recente. Ela se lembrou da cafeteria em São Paulo, daquele homem que parecia conhecê-la de alguma forma, e um arrepio percorreu sua espinha. A calma de Santos servia de pano de fundo para as perguntas que ainda não tinham resposta. Ao chegar a um café perto da catedral, Eliana sentou-se e pediu um café com leite acompanhado de uma torrada com tomate e azeite de oliva. O garçom, um senhor mais velho com um bigode grisalho, sorriu para ela
e lhe desejou um bom dia com um tom cordial que a fez se sentir acolhida. Eliana respondeu com um sorriso sincero. Era esse tipo de tratamento simples, caloroso e humano que ela tanto sentia falta em sua vida cercada de luxos e compromissos vazios. Enquanto bebia, ela observava a majestade da catedral iluminada pela primeira luz do dia. Ela sentia que ali, no meio daquela beleza e simplicidade, ela poderia começar a ouvir sua própria voz, aquela que ela havia silenciado por muito tempo. Não demorou muito para o telefone tocar. Era Marcos, que de São Paulo já estava imerso em uma jornada de reuniões, apesar de ser domingo. Sua voz soava distante e ocupada. Espero que você descanse. A próxima semana será intensa. Investidores estrangeiros estão vindo. Eu preciso que você esteja impecável, como sempre. Eliana respondeu com calma, mas desligou com uma sensação de vazio. Tudo o que ele esperava dela era uma imagem, perfeição, aparência. Ele não perguntava sobre seu descanso real, nem sobre a criança que ela estava carregando, nem sobre o que ela sentia. Aquela ausência a pesava cada vez mais. Quando ela guardou o celular, alguém se aproximou da mesa. Era o mesmo homem da cafeteria de São Paulo. Ele vestia roupas simples, com uma jaqueta de couro e um cachecol cinza. Seus olhos, escuros e firmes, a olhavam com uma mistura de nostalgia e respeito. Eliana, ele disse suavemente, como se o nome dela tivesse ficado guardado em sua memória por muito tempo. Ela ficou paralisada. Como ele sabia o nome dela? O silêncio se prolongou por alguns segundos, interrompido apenas pelo murmúrio da praça. Finalmente, Eliana respirou fundo e perguntou: Nós nos conhecemos? O homem assentiu lentamente. Sim, nós nos conhecemos há muitos anos. Eu não esperava encontrá-la, mas quando eu a vi em São Paulo, eu soube que não podia ficar em silêncio. Eliana se moveu em seu assento, tentando manter a calma. Seu coração batia forte, consciente de que uma porta para o passado estava prestes a se abrir. Ele se apresentou como Gabriel, um antigo amigo de juventude, alguém que tinha compartilhado com ela tardes de estudo e sonhos na universidade. Eliana, surpresa, procurou em sua memória, e aos poucos foi reconstruindo o rosto jovem que agora se transformara naquele homem maduro. Gabriel falou sobre aqueles tempos, sobre como ela lhe contava seus desejos de viajar pelo mundo, de escrever e de construir uma vida plena. Ele se lembrou de pequenos detalhes que só alguém próximo poderia saber, e com cada palavra, Eliana sentia que um pedaço esquecido de si mesma estava ressurgindo. Eles conversaram por um bom tempo. Gabriel lhe disse que a vida o havia levado por caminhos difíceis, que ele havia morado no exterior e que agora havia retornado ao Brasil buscando fechar capítulos inconclusos. O tom dele não era dramático, mas sereno, como alguém que aceita que a vida deixa cicatrizes, mas também aprendizados. Eliana o ouvia atentamente, comovida com a sinceridade que contrastava tanto com o mundo calculado de Marcos. De repente, Gabriel perguntou com uma voz baixa: Você está feliz, Eliana? Ela ficou em silêncio. Ela não podia responder com um sim honesto, nem com um não definitivo. A felicidade era um conceito que escapava de seus dedos. Ela tinha segurança material, reconhecimento social, mas felicidade? Seus olhos ficaram úmidos e ela desviou o olhar. Eu não sei, ela sussurrou. Gabriel não insistiu. Ele simplesmente lhe ofereceu sua companhia, a possibilidade de falar sem julgamentos ou aparências. Eliana agradeceu o gesto. Por dentro, ela sentia que aquela conversa era um presente inesperado, uma fenda na muralha que ela havia construído ao seu redor. Mas também a assustava, porque lembrar quem ela havia sido
significava enfrentar o que ela havia deixado para trás. Quando eles se despediram, Gabriel lhe disse que ficaria em Santos por alguns dias e que, se ela quisesse, eles poderiam conversar novamente. Eliana assentiu, sem se comprometer, mas com o coração batendo mais rápido do que o normal. Ela caminhou de volta para seu hotel com um passo lento, enquanto o sol iluminava os telhados vermelhos da cidade. Tudo o que ela tinha acabado de viver parecia irreal, como se o destino tivesse decidido lhe dar uma segunda chance para lembrar quem ela realmente era. Ao chegar ao quarto, ela se olhou no espelho. Ela viu uma mulher elegante, com uma gravidez visível, mas também uma pessoa que havia perdido o hábito de se olhar de verdade. Ela se perguntou em que momento ela havia se tornado uma sombra das expectativas dos outros. Sua filha, crescendo dentro dela, merecia algo mais. Ela merecia uma mãe que soubesse o que queria, que recuperasse sua força. A tarde passou entre reflexões e silêncios. Eliana decidiu escrever em um caderno, algo que ela não fazia há anos. Ela anotou pensamentos dispersos, lembranças de sua juventude, emoções que ela havia guardado por muito tempo. Escrever lhe devolveu a sensação de pertencer a si mesma. Foi um exercício libertador, embora também doloroso. Quando a noite caiu sobre Santos, Eliana saiu para a varanda de seu quarto. As luzes da cidade acenderam lentamente, desenhando uma paisagem mágica. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Ela sabia que aquele encontro com Gabriel não era coincidência. O passado havia retornado para abalar seu presente. No silêncio da noite, com os sinos da catedral marcando a hora, Eliana entendeu que o frágil equilíbrio de sua vida estava prestes a desmoronar. Ela não sabia para onde este novo caminho a levaria, mas ela intuía que nada seria o mesmo. E nessa incerteza havia um vislumbre de esperança. Porque talvez, ela pensou, era hora de lembrar quem ela tinha sido e de decidir quem ela queria ser agora. A semana começou com um ar frio em São Paulo, e o céu cinzento parecia antecipar os dias agitados que a esperavam. Eliana retornou de Santos com uma mistura de calma e inquietação, como se naquela cidade antiga ela tivesse deixado um pedaço de si mesma e ao mesmo tempo tivesse recuperado o outro que ela pensava ter perdido. A viagem de trem serviu para que ela organizasse seus pensamentos, mas assim que ela pisou na plataforma, a realidade a envolveu com seu ruído e sua pressa. Marcos a esperava em casa, com a mesma rotina de exigências, reuniões e compromissos. Ela sabia que tinha que enfrentar essa dualidade, a vida que ela tinha e a vida que ela estava começando a reivindicar por dentro. Ao chegar ao apartamento no bairro da Consolação, tudo estava em ordem, limpo e silencioso. O assistente doméstico havia preparado o jantar e Marcos estava em seu escritório, cercado por documentos e telas acesas. Ele mal levantou os olhos para cumprimentá-la, como se a presença de Eliana fosse apenas mais uma peça na engrenagem de seu mundo. Ela tirou o casaco, deixou o cachecol no cabide e se aproximou dele com uma calma ensaiada. "Como foi Santos?" Ele perguntou sem muito interesse. "Tranquilo", ela respondeu, evitando dar detalhes. Ela guardou a conversa com Gabriel para si mesma, como se fosse um tesouro secreto que ela não estava pronta para expor. O jantar transcorreu em um silêncio denso, interrompido apenas por breves comentários sobre as reuniões da semana. Marcos falava de um grupo de investidores estrangeiros que viriam para negociar. Eliana ouvia, assentia, mas sua mente viajava para a praça em Santos, para as palavras de Gabriel e para a pergunta que a havia desarmado. "Você está feliz?" Essa pergunta havia ficado flutuando, e toda vez que ela se lembrava da voz dele, algo dentro dela se agitava,
No dia seguinte, Eliana saiu cedo para uma consulta médica em uma clínica particular perto da Avenida Paulista. A médica, uma mulher jovem com um tom amável, explicou que a gravidez estava indo bem e que ela deveria descansar mais. Eliana ouvia atentamente, mas seu olhar se perdia na janela que dava para a avenida. Ela via carros, ônibus e pessoas com casacos grossos se apressando para o trabalho. Ela sentia que a cidade se movia em um ritmo que já não se encaixava em seu interior. Ao terminar a consulta, ela caminhou sem rumo e acabou entrando em uma cafeteria de bairro. Ela pediu um café com leite e um pedaço de bolo. Ali, cercada por pessoas simples que liam o jornal ou conversavam animadamente, ela experimentou novamente o calor que ela tanto ansiava. Enquanto mexia o café, ela pensou em sua filha, no futuro que ela queria oferecer a ela. Não se tratava apenas de estabilidade econômica, que já estava garantida, mas de um lar onde a ternura e a sinceridade fossem o pão de cada dia. Marcos poderia dar a ela isso? Ela poderia construí-lo sozinha? A figura de Gabriel apareceu como um lembrete de que havia alternativas, de que a vida poderia ter outras cores. Naquela tarde, Marcos organizou um jantar em casa com 2 sócios e suas esposas. Eliana, como sempre, tinha que fazer o papel de anfitriã impecável. A mesa estava perfeitamente posta, com toalhas de mesa brancas, taças de cristal e velas suaves. Eliana usava um vestido azul escuro, sóbrio, mas elegante. Durante o jantar, as conversas giravam em torno de negócios, investimentos e viagens de luxo. Eliana sorria, participava com comentários justos, mas por dentro ela se sentia distante, como se toda aquela cena fosse uma peça de teatro em que ela estava atuando em um papel que ela havia aprendido. Um dos sócios, com certa curiosidade, perguntou se ela havia viajado recentemente. Eliana mencionou Santos brevemente, e Marcos se apressou em acrescentar que tinha sido apenas uma curta pausa, como se quisesse minimizar a experiência. Eliana ficou em silêncio, mas sentiu um nó na garganta. Não era sobre Santos em si, mas sobre a liberdade de ter decidido algo por si mesma. Ao final da noite, quando todos foram embora, Eliana arrumou os pratos com movimentos lentos. Marcos se aproximou e lhe disse: "Eu preciso que você esteja focada no que está por vir. Tudo depende de mostrarmos união, confiança, sucesso." Ela o olhou nos olhos e respondeu com uma voz suave: "E nós, Marcos? O que há sobre o que realmente somos?" Ele franziu a testa, confuso ou talvez irritado, e preferiu não responder. Ele voltou para seu escritório, deixando Eliana sozinha na sala de jantar. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Ela se levantou várias vezes, foi para a varanda e observou a cidade iluminada. O ruído distante de carros e sirenes a mantinha acordada. No meio daquela vigília, ela tomou a decisão de ver Gabriel novamente. Ela não sabia exatamente para quê, nem o que esperava encontrar, mas ela sentiu que tinha que seguir aquele fio invisível que a unia ao seu passado e a uma parte de si mesma. 2 dias depois, aproveitando que Marcos estava em uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro, Eliana pegou um trem de alta velocidade para Santos. A viagem parecia diferente desta vez, como se não fosse mais uma fuga, mas um ato de autoafirmação. Ao chegar, o ar frio a recebeu novamente e o som dos sinos da catedral a cumprimentou. Ela caminhou até a mesma cafeteria onde eles haviam se encontrado e ali, sentado em uma mesa no fundo, estava Gabriel. Sua expressão se iluminou ao vê-la, como se ele estivesse esperando por ela. Eles conversaram por horas, compartilhando memórias, confidências e silêncios. Gabriel lhe contou mais sobre sua vida, sobre as perdas que ele havia enfrentado e as lições que ele havia aprendido. Eliana, aos poucos, começou a se abrir também. Ela falou sobre seu casamento, sua sensação de vazio, suas dúvidas como mãe.
Cada palavra a libertava um pouco mais. Gabriel não a interrompia. Ele apenas a ouvia com uma atenção genuína que ela não sentia há muito tempo. Quando o relógio marcou o final da tarde, Eliana sentiu que havia cruzado um limiar. Não havia nada romanticamente explícito, mas sim uma conexão profunda, uma cumplicidade que lhe devolvia a força. Eles se despediram com um aperto de mão que durou mais do que o habitual, e ao sair para a rua, Eliana respirou fundo, ciente de que sua vida estava tomando um novo rumo. De volta a São Paulo, enquanto o trem avançava entre campos e colinas, Eliana entendeu que ela não podia mais continuar a esconder seu conflito interior. O passado havia retornado na forma de Gabriel, mas o verdadeiro desafio estava nela mesma. Decidir se continuaria a viver como uma sombra no mundo de Marcos ou se ela se atreveria a recuperar sua própria voz. A noite caiu sobre a capital quando ela desceu do trem. Em seu peito, o medo e a esperança se misturavam. E nessa mistura, Eliana sabia que a decisão estava cada vez mais próxima, embora ela ainda não tivesse a coragem de pronunciá-la em voz alta. O amanhecer sobre São Paulo trouxe um ar fresco que contrastava com o turbilhão de emoções que Eliana carregava dentro de si. Depois de seu encontro com Gabriel, os dias pareciam tingidos de uma clareza diferente. No entanto, toda vez que ela cruzava o limiar de sua casa no bairro da Consolação, a sensação de peso retornava como um casaco pesado na primavera. O luxo e a ordem impecável daquele apartamento não lhe ofereciam mais segurança, mas sim a sensação de estar presa em uma vitrine. Naquela manhã, Eliana decidiu que ela não podia mais continuar a manter dois mundos em silêncio. A memória do olhar de Gabriel, sereno e honesto, a acompanhava como um eco que pedia por coragem. Durante o café da manhã, Marcos folheava o jornal financeiro enquanto bebia um café preto, como sempre, focado em números e notícias dos mercados internacionais. Eliana, por outro lado, mal provou seu chá. Ela sentiu a urgência de falar, embora as palavras estivessem presas em sua garganta. "Marcos, eu preciso que a gente converse", ela finalmente disse. Ele levantou a cabeça com um gesto distraído e respondeu: "Claro, mas agora não. Eu tenho uma reunião em 1 hora com os estrangeiros. Pode esperar até a noite?" Eliana assentiu com um leve movimento de cabeça, embora por dentro ela estivesse fervendo. Essa constante procrastinação tinha se tornado uma muralha invisível que ela não estava mais disposta a aceitar. Mais tarde, Eliana visitou seu pai em sua casa no bairro de Itaim Bibi. Ernesto, um homem aposentado de modos sóbrios, a recebeu com um abraço caloroso. Eles não se viam há semanas e ele imediatamente notou a inquietação nos olhos de sua filha. Sentados na mesa da cozinha, entre o aroma de café recém-feito e pão torrado, Eliana se abriu pela primeira vez em muito tempo. Ela lhe falou de suas dúvidas, de Santos, de Gabriel, de seu medo de criar sua filha em um lar sem ternura. Ernesto a ouviu com paciência, acariciando sua mão com carinho. "Filha, a vida não é apenas sobre cumprir o que os outros esperam de você. É também sobre encontrar um espaço onde seu coração possa respirar. Você não pode apagar tudo em nome da aparência. Pense em sua filha. Pense em você", ele disse com uma voz grave. Eliana sentiu que essas palavras a atingiam como uma bússola inesperada. Era a primeira vez que alguém confirmava que ela não estava louca por sentir o que sentia. No entanto, ela também sabia que seu caminho não podia ser definido apenas nas conversas com Gabriel ou nos avisos de seu pai. O próximo passo tinha que ser enfrentado em sua própria casa. Ao final da tarde, Eliana foi a uma pequena cafeteria na Praça da República. Ali, ela se encontrou com sua amiga da universidade, Teresa,
que ensinava literatura em uma escola. Entre risadas tímidas e lembranças de faculdade, Eliana confessou o que estava sentindo. Teresa, mais pragmática, olhou para ela com ternura e disse: Eliana, a vida nem sempre nos dá segundas chances, mas se você as tiver à sua frente, pelo menos considere-as. Não deixe que o medo decida por você. Essa conversa foi como um empurrão final. Eliana voltou para casa com a determinação de falar com Marcos naquela mesma noite, sem desculpas ou evasivas. Quando ele chegou em casa, cansado das reuniões, ele encontrou Eliana esperando-o na sala de estar, de pé ao lado da janela. A luz fraca das lâmpadas iluminava seu rosto sério e determinado. Marcos, nós precisamos conversar agora, ela disse com firmeza. A conversa começou com tensões contidas. Marcos tentou se esquivar com frases sobre a importância da estabilidade, dos negócios, de manter a imagem com os sócios. Eliana, por outro lado, falou de sua vulnerabilidade. Ela confessou seu vazio, a falta de afeto, o medo de trazer uma filha ao mundo no meio daquela frieza. Marcos franziu a testa, cada vez mais nervoso. E o que você espera de mim? Que eu abandone tudo por causa de suas dúvidas? Que eu coloque em risco o que nós construímos? Eliana respirou fundo e respondeu: Eu espero que você se lembre de que o que nós construímos não são apenas números, que por trás de cada investimento e cada negócio está a nossa vida, e em nossa vida falta o essencial: amor, sinceridade. As palavras atingiram o silêncio da sala com força. Marcos se levantou. Caminhou de um lado para o outro, como se estivesse procurando uma saída que não existia. Finalmente, ele parou e olhou para ela com dureza. Existe outra pessoa? Eliana hesitou por alguns segundos, e essa hesitação foi o suficiente para que ele entendesse. Ele não precisou ouvir um nome. O silêncio de Eliana falou mais do que qualquer resposta. A tensão se tornou insuportável. Marcos pegou seu casaco e saiu do apartamento sem dizer mais nada. Eliana ficou sozinha, com as luzes acesas e o eco da porta se fechando violentamente. Ela sentiu medo, mas também alívio. Ela havia dado um passo que ela vinha adiando por muito tempo. No dia seguinte, Marcos não voltou. Eliana sabia porque a cama dele permaneceu intocada. Ela passou o dia imersa em pensamentos contraditórios. Por um lado, ela sentia remorso por ter deixado transparecer a presença de Gabriel. Por outro, ela sabia que era impossível continuar a esconder o óbvio. No meio dessa confusão, ela recebeu uma ligação inesperada de Gabriel. Ele lhe disse com uma voz calma: Você não precisa decidir agora. Apenas se lembre de que a vida é construída com pequenos atos de verdade, e você já deu o primeiro. Naquela noite, enquanto ela caminhava sozinha pelo parque do Ibirapuera, Eliana contemplou as luzes da cidade refletidas no lago. Ela se lembrou das palavras de seu pai, de Teresa, de Gabriel. O ar fresco a encheu de clareza. Ela sabia que o caminho seria longo, que haveria críticas, talvez rupturas. Mas ela também entendeu que cada passo que ela dava a aproximava mais da vida que ela queria para sua filha e para si mesma. O capítulo se encerrou com uma sensação de calma tensa, como o silêncio antes de uma tempestade. Eliana voltava para casa com a convicção de que seu destino não seria mais definido nos escritórios de Marcos ou nos números dos jornais financeiros. Ele seria definido por ela, com cada decisão, com cada verdade pronunciada. E essa certeza era, ao mesmo tempo, um alívio e um desafio que estava apenas começando. O amanhecer do dia seguinte trouxe um céu limpo sobre São Paulo, como se a cidade quisesse oferecer a Eliana um cenário sereno após a tempestade vivida. A noite anterior havia sido um turbilhão de emoções. O confronto final com Marcos havia fechado um ciclo que por anos a manteve prisioneira do medo e do silêncio.
Agora, enquanto ela abria as cortinas de sua pequena casa no bairro de Pinheiros, ela sentia uma paz desconhecida. O ar fresco da manhã entrou no quarto e com ele a certeza de que ela havia recuperado sua vida. O eco das palavras dos advogados de Teresa no julgamento ainda ressoava em sua memória. A verdade sempre encontra seu caminho, e o dela havia encontrado. Marcos, desmascarado, perdeu o poder de manipular e humilhar. Eliana pensou em quão irônico era. Aquele homem que havia construído um império sobre aparências, mentiras e abusos desabou em questão de minutos quando a verdade veio à tona. Ela havia chorado, tremido e duvidado, mas ela nunca havia desistido. Essa memória a encheu de orgulho, mas também de humildade. A manhã se desenrolou com simplicidade. Teresa veio visitá-la com um saco de pão de queijo recém-saído do forno e uma garrafa de café quente. Elas se sentaram juntas na cozinha, rindo entre goles e lembranças. A filha de Eliana, Sofia, corria pela sala com a energia de seus 6 anos, alheia aos dramas adultos, simplesmente desfrutando da doçura do momento. Eliana a observou com ternura e entendeu que toda sua luta havia feito sentido por aquele sorriso infantil, por aquele futuro livre de sombras que ela agora podia oferecer a ela. Gabriel chegou logo depois, com seu caminhar tranquilo e seu olhar honesto. Ele trouxe consigo uma pasta com os últimos trâmites legais que garantiam a proteção financeira de Eliana e de sua filha. O ambiente na sala se tornou acolhedor e familiar. Eles falavam de planos simples: uma visita ao Parque do Ibirapuera, uma viagem a Santos para ver o mar novamente, a possibilidade de Eliana retomar projetos profissionais que ela havia deixado de lado por anos. Não havia grandeza ou ostentação, apenas a beleza do cotidiano. Enquanto o café fumegava na mesa, Eliana se levantou e abriu a janela. A agitação da cidade chegou até eles. Vendedores ambulantes, conversas na calçada, o som de um músico de rua tocando violino na esquina. São Paulo respirava vida e ela se sentia parte daquele ritmo. Por muito tempo ela esteve isolada, presa em um círculo de controle e desconfiança. Agora, cada pequeno detalhe da cidade era um lembrete da liberdade conquistada. O clímax do capítulo aconteceu de forma íntima, não em um tribunal ou em um escritório, mas no coração de Eliana. Ao observar Gabriel brincando com Sofia, ela sentiu uma onda de gratidão e esperança. O medo que por anos guiou seus passos desapareceu aos poucos, substituído pela convicção de que ela merecia ser feliz. Ela deixou de ser a mulher silenciada para se tornar uma voz firme, uma mãe protetora e uma pessoa livre das correntes do passado. Aquele momento, silencioso mas poderoso, foi a verdadeira vitória. À tarde, eles decidiram dar um passeio pela Praça da República. O sol iluminava a praça e os cafés estavam cheios de gente. Eliana caminhava de mãos dadas com sua filha, enquanto Teresa e Gabriel conversavam animadamente. O ambiente festivo da cidade os envolvia com músicos tocando melodias tradicionais e turistas tirando fotos. Eliana parou por um instante para contemplar a cena. Ela pensou que aquele lugar, símbolo da história e do povo brasileiro, era também o cenário perfeito para celebrar seu próprio renascimento. A resolução veio na simplicidade daquele passeio. Eliana, olhando ao redor, entendeu que ela não precisava de nada mais grandioso do que o que ela tinha naquele momento: família, amizade e dignidade. O passado com Marcos ficou para trás, como uma sombra que se dissipava a cada risada de Sofia e a cada palavra de apoio de seus amigos. Ela sabia que ainda haveria desafios e dificuldades, mas agora ela tinha uma força interna que ela nunca sentiu antes. O suspense se desenhou na forma de uma possibilidade e não de uma ameaça.
Quando eles se sentaram em uma mesa na praça, Gabriel falou suavemente sobre um projeto que eles estavam desenvolvendo em Salvador e que precisava de uma direção comprometida. Poderia ser sua chance de começar de novo, de mostrar seu talento em um ambiente limpo. Ele disse a ela. Eliana não respondeu de imediato. Ela olhou para sua filha, depois para Teresa e finalmente para Gabriel. Em seus olhos, um misto de esperança e dúvida brilhava. O capítulo terminou com aquele olhar cheio de futuro, como uma porta entreaberta para uma nova vida. A última nota que pairou no ar era clara. Eliana havia fechado um ciclo de dor e humilhação para abrir outro de esperança e reconstrução. A cidade de São Paulo, vibrante e luminosa, tornou-se o pano de fundo para um começo inesperado. Ela não era mais a mulher quebrada que temia perder tudo, mas sim a mulher forte que havia aprendido que a família e a verdade eram os alicerces sobre os quais construir um novo lar. A história de Eliana se apagou com a mesma serenidade com que um dia claro amanhece sobre a Serra Brasileira. Depois de tantos silêncios, lágrimas e feridas, o que restou no final não foi o eco da confrontação, mas a música tranquila de uma vida nova, tecida na companhia daqueles que a apoiaram. Nas últimas páginas, o que resplandece não é a queda de um homem poderoso, nem o barulho de um tribunal lotado, mas o murmúrio simples de uma praça brasileira, a risada limpa de uma criança e o calor de uma mesa compartilhada. De todo esse caminho emerge uma lição clara e próxima. Nunca é tarde para consertar o que está quebrado ou para se perdoar. A redenção, no final, não nasce nos grandes gestos, mas nas pequenas decisões diárias, na coragem de se levantar após a queda e estender a mão para aqueles que amamos. Como uma lâmpada acesa na janela de uma casa de campo, a luz da família nos guia mesmo nas noites mais escuras e nos lembra que a verdadeira força não está no poder, mas na ternura que somos capazes de oferecer. Ao fechar esta história, talvez você, que ouve calmamente em sua própria sala, se lembre de que todos nós carregamos dentro de nós alguma ferida que merece ser curada e algum laço que merece ser cuidado. A vida, como o velho rio Tietê, segue seu curso paciente e constante, e em suas águas podemos aprender a deixar ir o que nos machuca e a abraçar o que nos sustenta.